Certamente, em sua mente você tem a imagem de um castelo de conto de fadas, torres brilhantes, um príncipe corajoso e uma princesa vivendo felizes para sempre. Mas a realidade era muito diferente. A vida em um castelo medieval se parecia mais com sobreviver em uma fortaleza úmida, escura e perigosa do que viver em um palácio encantado. Atrás dessas paredes de pedra escondiam-se cheiros insuportáveis, doenças mortais, um frio que penetrava nos ossos e rituais que hoje nos pareceriam impensáveis. Ao mesmo tempo, também era um palco de banquetes, juramentos solenes e decisões que mudaram o rumo da Europa. Hoje você vai descobrir a verdadeira vida em um castelo medieval. E no final, você descobrirá qual castelo real inspirou a Disney a criar um de seus mais famosos. Não vá embora, o melhor ainda está por vir. Os castelos medievais não eram apenas construções de pedra. Eram um símbolo máximo do poder feudal, uma demonstração imponente de quem governava aquelas terras. Do alto de suas torres, um senhor feudal não apenas protegia seus súditos, mas também demonstrava seu domínio perante outros nobres e inimigos. Dentro do castelo, eram tomadas as decisões mais importantes e aplicava-se justiça, coletavam-se impostos e organizava-se a defesa do território. Cada pedra erguida falava de prestígio, riqueza e autoridade. Para os camponeses que viviam ao redor, o castelo era ao mesmo tempo um refúgio e um lembrete constante da hierarquia social que os mantinha sob controle. Em poucas palavras, um castelo não era um lar, era um centro de poder. E viver nele significava conviver todos os dias com a tensão entre proteção e submissão. Se hoje em dia um banho diário é o mais normal, em um castelo medieval a higiene era quase um luxo impossível. A água potável era escassa, e tomar banho podia passar meses ou até anos sem acontecer. Os nobres tinham algum acesso a banhos rudimentares, mas a maioria dos habitantes nunca desfrutava desse privilégio. Os odores corporais eram tão comuns que eram aceitos como parte da vida cotidiana. Para disfarçá-los, a nobreza começou a usar perfumes e essências fortes, enquanto os servos e soldados simplesmente aprendiam a suportá-los. Mas o problema era muito mais grave, a falta de limpeza e a água contaminada espalhavam doenças rapidamente. Pragas, pestes e vírus encontravam nos castelos o ambiente perfeito para se espalhar. Ratos corriam pelos corredores e adegas, carregando consigo a ameaça da peste negra. Viver em um castelo significava acostumar-se à sujeira e conviver com a ideia de que a doença poderia chegar a qualquer momento, sem aviso e sem cura. Os castelos medievais não foram construídos para o conforto, mas para a guerra. Cada parede, cada corredor e cada janela tinha um propósito defensivo. As paredes podiam ter vários metros de espessura, projetadas para resistir a catapultas e cercos prolongados. As janelas eram estreitas, apenas fendas por onde entrava pouca luz, mas suficientes para que um arqueiro pudesse disparar flechas de dentro sem se expor ao inimigo. Os corredores eram estreitos e sinuosos, pensados para confundir os atacantes caso conseguissem entrar. A vida dentro dessas fortalezas era escura e fria. A luz do sol mal penetrava, e a umidade percorre os muros de pedra como um lembrete constante de que aquele não era um palácio, mas um refúgio militar. Viver em um castelo era, na verdade, viver dentro de uma máquina de defesa, construída mais para resistir do que para ser habitada. Sob muitos castelos escondia-se sua parte mais temida, as masmorras. Escuras, úmidas e cheias de ratos, eram o destino de prisioneiros de guerra, traidores ou qualquer pessoa que desafiava a autoridade do senhor feudal. Ali não havia justiça, apenas punição. As condições eram tão insalubres que muitas vezes a morte chegava mais rápido por doença do que por tortura. Para os habitantes do castelo, saber que essas celas existiam era suficiente para inspirar respeito e medo. A masmorra não era apenas um lugar físico, era também um aviso constante e desobedecer podia significar desaparecer na escuridão, sem retorno. Esse temor tornou-se uma das armas mais eficazes do poder medieval. Um dos aspectos mais insuportáveis da vida em um castelo medieval eram os odores. Com centenas de pessoas vivendo juntas e quase sem sistemas de saneamento, os resíduos humanos eram muitas vezes jogados pelas janelas ou em simples fossas. Os poucos banheiros existentes eram comuns, à vista de todos, e a privacidade era um luxo que nem mesmo os reis podiam se permitir totalmente. As damas,
presas em pesados vestidos, muitas vezes eram obrigadas a urinar em qualquer canto, cobrindo-se apenas com leques e perfumes para disfarçar. O cheiro era tão insuportável que até mesmo os monarcas raramente permaneciam no mesmo castelo por mais de algumas semanas. Quando o odor se tornava intolerável, simplesmente mudavam-se para outra residência. A realidade é que, além das muralhas e da aparência imponente, os castelos medievais estavam impregnados de um ambiente pesado e pestilento. O fosso que cercava o castelo era muito mais do que uma simples decoração. Era uma das defesas mais eficazes contra invasores. Profundo, cheio de água parada e, às vezes, reforçado com estacas e armadilhas escondidas, o fosso tornava a aproximação do castelo quase impossível. O acesso principal era feito por uma ponte levadiça. Esta podia ser abaixada para permitir a entrada de aliados e aldeões em tempos de paz e levantada rapidamente quando o perigo se aproximava. Para os habitantes, ver a ponte subir era sinal de confinamento, mas também de proteção. Durante os ataques, muitos camponeses se refugiavam dentro das muralhas, observando como o fosso mantinha os inimigos à distância. Não era apenas uma barreira física, mas também uma lembrança do engenho e da brutalidade da época medieval, em que cada detalhe era pensado para sobreviver à guerra. Um castelo medieval era como uma pequena cidade cercada por muros de pedra. Ali conviviam nobres, cavaleiros, servos, soldados, cozinheiros, músicos, artesãos e até animais. A vida era movimentada e muitas vezes caótica. Enquanto os senhores e damas desfrutavam de banquetes e entretenimento, os servos cuidavam do funcionamento da fortaleza, e os soldados estavam sempre prontos para defendê-la. Nos grandes salões realizavam-se festas, torneios e reuniões políticas, enquanto nos pátios ecoava o choque das espadas nos treinos diários. Não faltavam trovadores, que com música e poesia enchiam de vida os longos dias de confinamento. No entanto, a convivência não era fácil, a superlotação, as tensões sociais e a constante ameaça de doença ou guerra tornavam a vida no castelo mais opressiva do que glamourosa. Era um lugar de contrastes, luxo e privação, risos e lágrimas, poder e sofrimento, de tudo sob o mesmo teto de pedra. A mesa de um castelo medieval refletia claramente as diferenças sociais. Para os nobres, os banquetes eram abundantes, em carnes assadas em enormes espetos, pães recém-assados, queijos, frutas da estação e vinhos servidos em taças de prata ou ouro. A comida não era apenas alimento, mas também espetáculo e símbolo de poder. Para a maioria dos habitantes, porém, a dieta era muito mais simples. Ensopados de vegetais, sopas aguadas e pão duro eram a alimentação diária. A carne era reservada para ocasiões especiais e, muitas vezes, era salgada ou defumada para não estragar. A água, quase sempre contaminada, era evitada a todo custo. Em seu lugar, todos, do mais rico ao mais pobre, bebiam cerveja ou vinho. Essas bebidas fermentadas eram mais seguras e ajudavam a suportar as duras condições de vida dentro do castelo. Assim, a mesa medieval era um lembrete diário da desigualdade, enquanto uns celebravam com banquetes, outros sobreviviam com o mínimo. A cozinha era o lugar mais quente de todo o castelo, um refúgio contra o frio que penetrava por cada fissura das muralhas. Ali queimavam grandes fogueiras que serviam não apenas para preparar os alimentos, mas também para aquecer quem trabalhava entre panelas e caldeirões. Cozinheiros e servos passavam horas preparando ensopados em enormes caldeirões de ferro, assando carnes em espetos giratórios e cozendo pães duros que deveriam durar semanas. O cheiro de fumaça, gordura e pão quente impregnava o ar, tornando a cozinha um dos poucos lugares aconchegantes da fortaleza. Era também um ponto de encontro, soldados, servos e até nobres passavam por ali em busca de calor ou um pedaço de comida. Em meio à escuridão e à umidade do castelo, a cozinha se tornava o verdadeiro coração da vida cotidiana. A religião impregnava todos os cantos do castelo medieval. Quase todos tinham uma capela interna, um espaço sagrado onde se realizavam missas, casamentos, batizados e funerais. Para os nobres, demonstrar devoção não era apenas uma questão de fé, mas também uma forma de legitimar seu poder e autoridade. Um dos rituais mais importantes era a investidura de cavaleiros. Na véspera, o jovem devia passar a noite em vigília, orando vestido com uma túnica branca como símbolo de pureza.
Ao amanhecer, recebia sua armadura, sua espada era abençoada e o rei ou senhor feudal tocava-lhe nos ombros com ela, concedendo oficialmente o título de cavaleiro. Esses rituais combinavam o espiritual com o militar, lembrando que a vida no castelo não era apenas defesa e política, mas também profundamente ligada à religião e à ideia de que o poder vinha de Deus. Dentro dos castelos também se formavam as futuras gerações da nobreza. Jovens nobres eram enviados como pajens ou escudeiros para aprender disciplina, etiqueta e a arte da guerra. Desde cedo praticavam com armas de madeira, cuidavam dos cavalos dos cavaleiros e recebiam treinamento em estratégias militares. A educação não era apenas militar. Capelães e mestres ensinavam leitura, escrita e, acima de tudo, as sagradas escrituras. A cultura medieval era transmitida em salões onde trovadores e menestréis contavam histórias, recitavam poemas e cantavam feitos que alimentavam o orgulho da nobreza. Para os servos e camponeses, no entanto, não havia acesso a esse aprendizado. Sua educação consistia no próprio trabalho, cultivar, servir, cozinhar ou treinar em tarefas básicas de sobrevivência. No castelo, cultura e educação eram privilégios reservados a poucos, enquanto a maioria apenas observava à distância. A vida das mulheres dentro de um castelo medieval era marcada por protocolo e limitações. As damas da nobreza passavam grande parte do tempo supervisionando tarefas domésticas, bordando, tocando instrumentos e mantendo a imagem de honra e decoro exigida pela sociedade. Embora raramente participassem das batalhas, sua influência era significativa e muitas administravam as terras na ausência dos maridos e tomavam decisões-chave para o funcionamento da fortaleza. No entanto, sua liberdade era mínima, e os casamentos geralmente eram acordos políticos, não por amor. As incomodidades faziam parte do dia a dia. Vestidos pesados, espartilhos apertados e longas capas dificultavam até mesmo tarefas simples. Não era incomum recorrer constantemente a leques e perfumes para lidar com a falta de higiene e privacidade. Assim, as mulheres viviam entre o privilégio da nobreza e a prisão das normas sociais, sempre equilibrando poder e obediência. Se havia algo que todos os habitantes do castelo compartilhavam, era o frio. As paredes de pedra que o tornavam tão imponente também eram responsáveis pelo clima gelado e úmido no interior. Correntes de ar entravam por fendas invisíveis, e a água infiltrava-se constantemente nas paredes, deixando marcas de umidade que pareciam nunca desaparecer. Para amenizar essas condições, os pisos eram cobertos com palha ou erva seca, o que também ajudava a disfarçar os maus odores. Nos quartos dos nobres, usavam edredons de penas, mas nem mesmo eles escapavam do estalo dos ossos causado pelas baixas temperaturas. O único lugar verdadeiramente quente era a cozinha, onde as grandes lareiras queimavam sem parar. No restante do castelo, o frio era um companheiro inseparável, lembrando a todos que essas fortalezas foram construídas para resistir a ataques, não para oferecer conforto. Os castelos nunca eram construídos ao acaso. Sua localização era cuidadosamente escolhida para suportar qualquer ataque. Por isso, a maioria era erguida sobre colinas, penhascos ou terrenos elevados, de onde se podia vigiar o horizonte e antecipar a chegada de inimigos. No coração de cada castelo estava o donjon, torre do homenagem, o lugar mais protegido de todos. Ali viviam o senhor feudal e sua família, e também eram armazenados mantimentos, armas e provisões essenciais. Era a última linha de defesa em caso de invasão. As escadas que levavam ao donjon eram íngremes e estreitas, projetadas para dificultar o avanço de qualquer atacante. Quem conseguia chegar até lá tinha de enfrentar o espaço mais fortificado de toda a fortaleza. O donjon não era apenas um símbolo de poder, mas também o refúgio final, a esperança de sobrevivência quando todo o resto estava perdido. Apesar de todos os desconfortos, os castelos medievais deixaram uma marca tão poderosa que, séculos depois, ainda inspiram nossa imaginação. Um dos exemplos mais claros é o Alcázar de Segóvia, na Espanha. Com sua silhueta majestosa e altas torres, serviu de modelo para a Disney criar o Castelo da Cinderela. Curiosamente, enquanto milhões de pessoas hoje o associam à magia e à fantasia, em seu tempo foi uma fortaleza dura, fria e cheia das mesmas dificuldades que marcavam a vida em qualquer castelo medieval. A distância entre a realidade histórica e a versão romântica dos contos de fadas é enorme. E,
Ainda assim, esse contraste nos lembra que, mesmo nos lugares mais duros e sombrios, a imaginação humana pode criar sonhos eternos. Como você pode ver, viver em um castelo medieval estava longe da fantasia contada pelos contos. Entre o frio, a sujeira, os odores insuportáveis e a ameaça constante de doença ou guerra, a vida ali era mais um desafio de sobrevivência do que um privilégio. No entanto, também foram cenários de decisões que mudaram a história, de rituais solenes e de um legado arquitetônico que ainda hoje nos impressiona. Agora a pergunta é para você: você teria preferido viver como nobre dentro de um castelo medieval, ou como camponês fora dele? Deixe sua opinião nos comentários, compartilhe este vídeo com seus amigos e não se esqueça de se inscrever para continuar descobrindo a história por trás dos mitos. Porque entender o passado é a melhor maneira de compreender o presente e imaginar o futuro.